Boa tarde, caros alunos. Vamos a dar sequência à nossa última aula expositiva. Nos paramos por aqui, né? Nós estávamos falando de polímeros, a classificação desses materiais. Então, nesta primeira parte da disciplina, a gente fala um pouquinho, vamos a rememorar um pouco sobre os principais materiais usados na construção civil. Então, agora vamos a falar um pouquinho ah, sobre essa classificação. Então, os polímeros, eles são classificados, ou eles podem ser classificados como termoplásticos, aqueles tipos de materiais que têm algumas propriedades diferenciadas em relação aos outros. Entre os principais é a conformação que ele tem, a possibilidade que ele tem de conformar-se novamente, né? Ou de tomar outra forma depois de seu primeiro uso. São materiais de relativa baixa temperatura de fusão, ele tem propriedades mecânicas intermediárias em relação, por exemplo, à resina, é menos resistente que a resina, um pouco mais que os elastômeros, né? São os outros dois tipos de polímeros que podemos classificar. Aqui o exemplo, né, de um termoplástico, né, que é usado geralmente em garrafas. A composição da garrafa, ou geralmente, é PET, né? Em polietileno terefalato, é um termoplástico, né? Que geralmente esse produto é produzido a partir de injeção ou destruição, onde o material é prefundido e logo extrudado, injetado em um molde, e aí termina tomando forma a esses produtos. Os termorrígidos são tipos de polímeros comumente conhecidos como resinas. Dentro delas podemos mencionar as resinas epóxicas, poliéster. Como foi mencionado, são de maior resistência mecânica, maior temperatura de fusão e ebulição, mas uma das principais diferenças é que ele não pode ser conformado novamente. Então, geralmente, os termorrígidos precisam de catalisadores. Então, de maneira comercial, ele não endurece sozinho, né? Ele endurece produto de uma reação química, quando é preciso dessa substância, conhecida como catalisador, para propiciar a conformação, a solidificação dela. Muitas pessoas devem ter observado, né? Por exemplo, a resina epóxica ou poliéster sempre precisa de um catalisador, né? Para poder endurecer, tomar forma. Como foi mencionado também, uma das formas que pode ser aproveitar são essas resinas depois do primeiro uso é o processo de pirólise, a queima, né, desse material, já que todo polímero é derivado do petróleo, né? Então, o carbono, encontrando-se de qualquer forma, ele vai entrar em um processo de ignição, criando energia e gases, né, como é CO2 e CO. O terceiro, que a gente mencionou, aqui temos um material, né, que geralmente é usado na área médica para ajudar a restituição de alguns tipos de ferimentos, sejam ósseos ou musculares. É um tipo de próteses que chegue a substituir, por exemplo, o bem conhecido gesso, não é? Aí os elastômeros, outro tipo de polímero, que a diferença dos demais apresenta propriedades elásticas maiores, né? Então ele vai conseguir se deformar de maneira expressiva sem ter uma deformação permanente. Isso quer dizer que eu vou propiciar um esforço, ele se deforma,
mas uma vez que suspendo o esforço, ele volta ao estado inicial, né? São materiais que têm a capacidade de absorver impacto e, e eles são usados acompanhando, geralmente, né, em compósitos. Um elastômero muito conhecido, os pneus, né? Estamos falando basicamente do material polimérico, que em si o pneu é um compósito, já que dentro dele tem uma alma metálica, né? Bom, isso a gente falou na aula anterior. Aqui temos essa pequena pirâmide que pode mais ou menos exemplificar a diferença entre os diferentes tipos de polímeros. Os estándar, a gente tem essa diferenciação, né? Estándar, engenharia e de alta temperatura. Você entende que estándar são polímeros mais voltados ao uso cotidiano, a questões não com muitas demandas das propriedades mecânicas ou desses materiais, né? Polímeros de engenharia, como o nome diz, mais voltado para o uso de engenharia, e plásticos ou polímeros, que têm como principal objetivo resistir a altas temperaturas. Só que essas altas temperaturas são elevadas enquanto os polímeros, né? Por exemplo, estamos falando de temperaturas de trabalho que vão de 150 a 300 graus centígrados, que se a gente compara com cerâmicas ou metais, não representa quase nada. Só que os polímeros apresentam propriedades que muitos outros materiais não têm, como a de isolante elétrico, né? Então, que são usados como recubrimentos em metais, por exemplo, ou em carcaças, e aí vai, né? Tem um sinfim de usos. E aí temos a sigla de cada um dos tipos de polímeros, e aí vocês podem consultar na internet e saber de que polímeros eles se tratam. Aqui temos, desse lado, polímeros inteiramente amorfos, aqueles que não têm nenhum tipo de estrutura cristalina, e os semicristalinos, que existe uma organização, uma pseudo-organização de monômeros. Monômeros é a mínima estrutura repetitiva dos polímeros. Algo muito similar ao que a gente fala de estrutura cristalina, né? Então, uma estrutura cristalina, você pode dizer que é a unidade repetitiva de ordenamentos atômicos. E monômero representa algo equivalente ou similar, mas no caso de material orgânico. Aqui temos uma classificação do que seria um compósito. É a mistura de mais de um tipo de material. Agora, eu posso ter um compósito de só polímeros, ou um compósito de só metais, um compósito de só cerâmicos? Sim. Ok? Então, podemos solventar aqui que, por exemplo, temos que saber diferenciar entre uma liga e um compósito. Por exemplo, uma liga, geralmente uma liga de aço, eu vou ter basicamente ferro, carbono, eu posso ter alumínio, eu posso ter magnésio, eu posso ter silício, um sinfim de elementos. Mas, ao mesmo tempo, eu posso ter um compósito que seja, por exemplo, de alumínio, matriz de alumínio, com barras de aço. Então, é o contato físico de dois materiais totalmente diferentes. Estamos falando de um aço solidificado na forma de barras, que ele vai ser inserido em uma matriz de alumínio, né? Então, estamos falando de um compósito metálico entre metais. Outro exemplo comum, por exemplo, que a gente pode observar é os nossos primeiros tijolos usados, né? Que a gente pega a argila, o barro, né? Hidrata ele e jogamos palha. A palha, né, que deve ser a biomassa de alguma folha seca, não é mais que um polímero orgânico. Então, esse é um compósito, né, um material compósito. Esse tijolo reforçado com fibra natural é um compósito, que é a mistura de um cerâmico, que é uma argila, com o polímero, que vem a ser uma fibra natural. Atualmente, temos vários tipos de compósitos em desenvolvimento, né? O uso, por exemplo, de concretos com fibras vegetais, sei lá, caroço de açaí, estamos falando das fibras de coco, de sisal,
Então, temos várias fibras que vão a permitir que esse compósito tenha propriedades aditivas, que melhorem as propriedades desse concreto em si, ok? O mesmo acontece, vou ter matriz polimérica com fibras de cerâmica, por exemplo. Então, o bem conhecido fibras de vidro, né? Por exemplo, posso ter uma matriz de polipropileno, polietileno, e vou dosar fibras de vidro. O vidro, ele é refrigerado e conformado de tal forma que tenhamos pequenas fibras. E essas fibras são introduzidas dentro de uma matriz polimérica. E aí temos o bem conhecido fibras de vidro, certo? Então, as combinações são distintas. Eu posso ter um compósito metal cerâmico, eu posso ter diferentes combinações. Existem, né? Mas aí vamos distinguir. Então, eu tenho um material conformado, isso quer dizer, ele já está em seu estado físico de uso. Pensemos, né? Pode ser fibras de polímero, pode ser fibras cerâmicas, podem ser fibras metálicas, que eu vou incorporar em uma matriz, né? Essa matriz pode ser polimérica, cerâmica ou metálica. Então, não necessariamente preciso de um material distinto ou de um material que não tenha a mesma classificação. Novamente, enfatizo, pode ser um compósito polímero de matriz polimérica com fibras poliméricas, mas de outra composição. Sei lá, eu posso fazer, é, sei lá, eu vou fazer uma matriz de polipropileno com fibras de nylon, né? Ambos são polímeros e faço um compósito polimérico, certo? Então, eu tenho um sinfim de materiais que eu vou ter que pesquisar e saber que propriedade consegue melhorar a matriz, né? Para que o compósito em si apresente melhores propriedades. Nem sempre são exigências puramente mecânicas, ok? Então, tem a ver todo tipo de propriedade, né? Magnética, elétrica, piezoelétrica, ótica, e aí vai, ok? Aqui podemos ver de maneira ilustrativa como esse compósito é formado, né? Basicamente, são uma matriz que vai dar a forma dessa peça e o outro material é inserido na forma de fibras, né? Elas podem ser direcionais ou podem ser aleatórias, né? No caso, os tijolos feitos a barro, né? Não consigo direcionalizá-las ou dar uma direção, certo? A importância da engenharia civil e dos materiais. Aqui para a parte mais conceitual, vou passar bem por cima, ok? Então, a importância da engenharia civil, segundo o Instituto Britânico de Engenharia Civil, né? Que aqui tiramos esse livro Meta, de 1994, que é recomendável, diz, né? Que representa os músculos e os tendões que conectam a sociedade, né? Já que o que vocês edificarão serão pontes, túneis, estradas de rodagem, de ferro, aeroportos, que vão a permitir comunicar uns com os outros, né? É responsável pela provisão e manutenção de seus corações e pulmões. Então, estamos falando da água potável, estações de tratamento de esgoto, instalações de depuração, resíduos, etc. É fornecedora da energia necessária para todos os trabalhadores. Então, eu vou fazer diferentes tipos de estruturas que permitam a extração, beneficiamento de diferentes tipos de matéria-prima. Pode ser óleo, pode ser minerais, as mesmas edificações de barragens que me permitam ter a geração de energia hidroelétrica, usinas nucleares, instalações de equipamentos para tirar energia a partir das forças da maré, e aí vai, ok? Então, em todo lado tem estruturas e aí entra a talhar um engenheiro civil. Aqui temos a projeção até 2050, mais ou menos. Na barra vertical temos consumo de água, cimento e habitantes, que é uma correlação direta.
E aqui na parte horizontal, anos. E você tem que aqui esse indicador de 10 por, sei lá, 9 a novena em quantidade de uso, né? Vemos como a quantidade de água é usada, aumento nos últimos anos, conjuntamente com cimento, agregados e habitantes. Então, enquanto mais gente a gente traga neste mundo, enquanto maior seja a nossa densidade populacional, maior demanda teremos de habitação, assim como de produtos e serviços. E para isso precisamos de estrutura, e nossas principais matérias-primas são água, agregado e cimento. Com isso a gente conhece o bem, conhece, com isso a gente fabrica o bem conhecido concreto, né? Seja armado, protegido ou simplesmente concreto não estrutural, ok? Aqui, mencionando a importância da conscientização, que a gente sempre está enfatizando no começo desta disciplina, das políticas que cada empresa tem que ter dentro dela, assim como da gestão, da administração, do planejamento de uso de recursos, de matérias-primas, de equipamentos, ok? Então, sempre temos que estar muito atentos em reduzir, em reutilizar e em reciclar. Reduzir emissões, reduzir contaminação, reutilizar os materiais após uso e reciclar aqueles que conseguem voltar ao sistema, né? Se vocês observam, essas flechinhas simbolizam um ciclo. Então, o ideal é que ele esteja totalmente indexado, né? Cada política, que seja uma só. Mas esse tipo de entendimento foi aperfeiçoado, ou foi se aperfeiçoando. Depois, a gente introduz dentro da ecoeficiência na construção o princípio de 4R. Então, resíduos, reciclagem, redução e reuso, né? Então, estamos falando da geração de resíduos, né? A minimização de geração de resíduos, a maximização da reciclagem para produzir menos matéria-prima, a redução da geração de rejeitos, né, propiciando poluição, e o reuso, evitando desperdício, né? Ok? Continuamos e depois introduzimos recentemente mais uma variável, né? O repensar. Então a gente tem que pensar ou avaliar se é nossa melhor escolha esse processo ou esse material, se esse material pode ser substituído por um tipo de material mais afim à nossa área ou aplicação. E aí trazemos consigo conceitos já trabalhados, já usados, que é a reutilização, a reciclagem e o reduzir, né? Geração de reuso. Aqui também introduzimos um novo termo que é recusar. Então, aquele tipo de material que nos vai ocasionar problemas ambientais ou não vou conseguir reciclar. Então, pensar em outras alternativas, repensar, certo? E aqui mais um, o 6R. Aí podemos fazer uma classificação em duas partes, né? Reduzir, reutilizar e reciclar, que a gente já conhece, e as novas variáveis, né? Que é o repensar, recusar e recuperar. Que na realidade são ações antes da reciclagem, né? Então, como eu vou fazer para recuperar esse material para reciclar? Então, você pensa em todo o ciclo de como esse material vai voltar ao sistema. Se vou precisar de agentes externos, como grupos de pessoas, como os catadores, ou a mesma empresa é responsável da captação e destino final do produto, e aí vai. Então, tudo isso tem um custo, né, para o ciclo de vida. Então, manter instituições ou empresas responsáveis
em que esse ciclo seja virtuoso e que cada vez mais tenhamos consciência do uso de materiais e o desperdício ou a geração de rejeitos diminua, né? Temos uma maior consciência do bom uso dos materiais. Desafios para a construção. Então, temos vários, né? Temos etapas. Por exemplo, em etapa de projeto, né? A escolha de materiais recicláveis. Então, se vocês vão a querer entrar na área de projetos, vocês vão a ter que, além de calcular a parte estrutural, fazer a definição das formas e do uso do bem imóvel, você tem que pensar na escolha de materiais. E isso implica em escolher materiais que sejam factíveis de ser recicláveis. E melhor ainda, de ser reutilizado depois do uso principal, certo? Pensar no desmonte fácil, isso quer dizer que eu consiga dar um destino mais eficiente, mais tanto na velocidade de desmonte como na alocação dos resíduos gerados, com medidas padronizadas, né, que consigo usar. Por exemplo, aqui tem se desenvolvido faz um bom tempo, mas no Brasil relativamente pouco tempo, aquelas casas modulares, né, onde eu tenho já as partes pré-fabricadas e eu simplesmente vou moldar ou vou conformar uma estrutura como que fosse um Lego, né? Eu vou pegar as partes, uma parte de telhado, uma parte da parede, e uma viga já feita, e eu simplesmente vou juntar as partes e vou fazer uma estrutura, né? Existe uma empresa nacional muito boa, que é Cubo, depois vocês procurem na internet, que eles conseguem configurar ou conformar uma estrutura modular em poucos dias, né? Fizeram alguma coisa similar na pandemia, né? Esses hospitais modulares. E é assim que a engenharia vem se modificando. Então, na escolha também de produtos não tóxicos, cuja fabricação exija pouca energia. E por que pouca energia na fabricação? Porque sabemos que a maior parte da energia usada vem de materiais fósseis. E se eu sou material fóssil, vou gerar CO2 ao sistema e isso, em tese, gera um efeito estufa e modifica nosso clima, a maneira como nosso ecossistema encontra-se balanceado. Então, é um tipo de, de maneira de pensar, pensando no sistema como um todo, né? De maneira agregária. Na construção, uma vez que foi definido o projeto, né, eu vou ter que construir, vou ter que começar a elaborar esse empreendimento. Para passar da parte do papel à parte física, né? Então, onde estão esses desafios? No uso de materiais locais. Então, beleza, o projetista me fala que tenho que ter agregado com tais resistências mecânicas, com tal grau de pureza, que não tenha teores que possam comprometer a conformação do concreto, e aí vai. Então, todas as exigências deles, vocês vão tentar cumprir dentro das condições que vocês têm. Porque esse material tem que ser econômico, né? Economicamente viável também. Não adianta pedir um material extremadamente resistente que não, você não tem nesse local e você vai ter que pagar, né? Então, uso de materiais locais e reutilização de peças aproveitáveis. Imaginemos que na região você tem, sei lá, uma indústria da madeira muito forte e você pode reutilizar madeira. Por que não? Né? Ou tem uma área de beneficiamento de material da construção civil, de resíduos da construção civil, você usa material produzido da demolição, por que não? Ok? Então, construção com enfoque modular, que a gente já falou, né? Que eu consiga construir módulos, coisa que consiga também depois desmontar em módulos.
Rotulagem dos componentes para facilitar a remoção seletiva e reciclagem, não? Isso seria ideal, né? Eu saber o que é cada coisa para logo dar um destino final. Introdução de padrões de qualidade para materiais reciclados e uso de manuais de operação e manutenção. Perfeito. Porque se eu tenho manuais de operação e manutenção, eu consigo garantizar o perfeito funcionamento da estrutura, maior tempo de vida útil, e aí não vou precisar demolir um tempo tão prematuro. Essa pessoa vai ter essa habitação por mais tempo, ou esse bem por mais tempo, e não precisarei construir mais, né? E não vou gerar mais matéria-prima, não vou ter mais gasto energético, e aí vai. Então, em tese, enquanto eu tenho uma construção com maior tempo de vida útil, melhor para nosso ecossistema. Desconstrução, bem conhecido, demolição. Novas técnicas para desconstrução e demolição para facilitar a reciclagem e reutilização dos materiais da construção. É isso, né? A gente tem que procurar como já pensar na demolição, na desconstrução no momento da etapa do projeto, né? Na etapa da seleção dos materiais. Fabricantes, maior responsabilidade para com seus produtos, do início ao fim da linha de produção. Então, nesse ciclo de vida, eu posso definir algumas diretrizes ou algumas exigências para o fabricante, né? Desde a coisa mais trivial, como o uso de mão escrava, ou não uso, né, da mão escrava, ou similar a essas práticas, como, sei lá, não usar matérias-primas que degradem o meio ambiente, aquelas agregados, por exemplo, tirados do rio. Eu posso, como consumidor, definir algumas diretrizes para que se preserve o meio ambiente. Então, eu posso fazer esse controle, né? De maneira global, na comercialização de produtos, comércio internacional, existem algumas exigências de emissão de carbono nos processos, e aí vai, né? De obtenção de ISOs, que tem a ver com o meio ambiente, ISO 9000, ISO 14000, OSHA, e aí vai. Eu posso exigir, né? Está no direito, né? Pelo bem comum, pelo bem comum. Importância da qualificação profissional. Aqui é uma parte mais teórica, né? A profissão de engenharia civil é de confiança pública. Então, quando alguém te contrata, ele, ele parte do princípio que você é um profissional altamente capacitado e entrega a vida, a confiança da vida deles ou da família em tuas mãos, né? É igual que quando você viaja de um estado para outro, quando você ingressa em um avião, você confia que esse esse piloto foi altamente capacitado e que te levará com segurança na tua viagem, no teu destino. Igual quando alguém vai contratar um serviço teu, né? Ele, quando construi um prédio, ele bota fé em que você fará o que é necessário para que essa estrutura não desabe ou comporte o tempo de vida que foi pactuado na idealização desse empreendimento, certo? Então, isso é confiança pública. Porque a sociedade espera e acredita a priori que estes são providos de competências adequadas para assumirem as responsabilidades inerentes às suas atividades. É muito sério, vocês sabem. De tempo em tempo aparecem prédios que desabam, pontes que caem, barragens que se rompem. E atrás de tudo isso tem um erro, uma negligência de um profissional. E isso é muito sério, né? É muito sério. É muitas vidas que estão em função de boas práticas. Se fala muito do médico, né? O médico pode ter um mau dia, pode tremer em uma operação, pode ter bebido e matou uma pessoa.
Mas, se você faz isso, uma barragem, como aconteceu com o Matinho, deixa em vilo, deixa muitas famílias entristecidas, né? Muitas famílias em vela. Então, isso é o que não se deseja, além dos milhões de reais em passivos ambientais que são criados por produto dessa negligência. Bom, é isso por agora, né? Na próxima, em breve já passarei na próxima aula, tá?